Seguimos então com o nosso programa. O professor Dr. António Ventura é professor catedrático no Centro de História, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Nasceu em Porto Alegre em 1953 e é professor catedrático de nomeação definitiva do Departamento de História da Faculdade de Letras de Lisboa, diretor da área de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, académico de número da Academia Portuguesa da História, fez conferências e participou em congressos científicos em Espanha, França, Itália, Suíça, Estados Unidos da América, Canadá, Macau, China, Luxemburgo, Polónia, México, Bélgica e Rússia. Fez conferências ou participou em cursos nas universidades de Toronto e de York, Toronto em Canadá, na Extremadura, na Complutense de Madrid, Córdoba, Saragossa e Autónoma de Barcelona, Brown e Dartmouth, nos Estados Unidos da América. Em Lomonosov, na Rússia, em Pisa, em Itália, em Tlaxcala, no México, em Varsóvia, na Polónia, em Geneve, Suíça, em Marselha, França e na Universidade Livre de Bruxelas e Universidade de Antuérpia. O professor Dr. António Ventura vai-nos trazer o tema José da Silva Carvalho e a maçonaria. Agradeço também ao professor Dr. António Ventura a amabilidade que teve de estar presente no nosso colóquio e passo então a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria saudar em primeiro lugar o Sr. Presidente da Câmara, o dono da casa, todos os presentes, os familiares de José da Silva Carvalho. Dizer que estou aqui com muito gosto para falar de uma vertente da vida de José da Silva Carvalho que, sendo conhecida, talvez não seja das mais conhecidas. E talvez trazer alguma coisa de novo, porque eu penso que é sempre bom trazermos alguma coisa de novo. Ora, o pronunciamento de 24 de agosto de 1820 no Porto, que se convencionou chamar revolução, que não foi revolução nenhuma, foi um pronunciamento liberal, onde não há qualquer participação popular, não há qualquer violência. Portanto, faz lembrar um pouco o 25 de Abril, que começa por ser um pronunciamento militar e depois acaba por ser outra coisa. Não é? Aconteceu exatamente, é um pronunciamento militar, em que forças militares do Porto aliciadas saem para a rua, formadas, campo de Santo Ovídio, é rezada uma missa, lido o manifesto, enfim, portanto, não pode haver nada mais ordeiro do que isto. Mas é aí que tudo começa. E tudo começa com o famoso Sinédrio, que não foi uma loja maçónica, como muitas vezes tem escrito, nada disso, foi, sim, uma associação secreta, uma sociedade secreta de cariz político. Isto é corrente, é vulgar. Encontramos se quiserem, desde a Revolução Francesa, estou a pensar, por exemplo, numa organização chamada os Filhos Legítimos, que era uma organização monárquica, antirrevolucionária francesa, mas que copiava na sua organização a maçonaria. Até encontramos no século XVIII, XIX, no século XX ainda. Mas mais no XVIII e XIX encontramos organizações secretas que se inspiram na maçonaria, mas nada tem a ver com a maçonaria. Portanto, copiam a maçonaria na forma de organização, mas nada tem a ver com a maçonaria. O Sinédrio não era uma organização maçónica, não era uma estrutura maçónica, era uma estrutura secreta que tinha como objetivo provocar uma mudança política no país. Alguns membros do Sinédrio eram maçons. Mas isso é uma coincidência, digamos assim. Nem sequer sabemos exatamente, repara, sabemos as datas de entrada de cada um no Sinédrio. Portanto, ora, quem percebe alguma coisa de maçonaria sabe que seria uma loja maçónica muito estranha, com este número de membros e com estas entradas. Sabemos que 13 membros pertenceram à maçonaria. Não sabemos quais pertenceram antes e depois. Porque nesta época há uma falta de fontes tremenda. E convém não esquecer, falou-se há pouco no Gomes Ferreira de Andrade,
facto, a chamada conspiração de Gomes Ferreira de Andrade, teve consequências que não foram apenas a execução do general e dos seus companheiros, foi a publicação por parte do Dom João VI, no Brasil, de um alvará que proíbe as sociedades secretas, incorrendo os seus membros em pesadíssimas penas. Naturalmente que essa proibição das sociedades secretas, leia-se da maçonaria, tem pouco a ver com o Gomes Freire e com a chamada conspiração de Gomes Freire, que, bem vistas as coisas, não foi nada. Quer dizer, eles não fizeram nada. Eles planeavam qualquer coisa que não se concretizou. Eles estavam a organizar uma estrutura incipiente ainda. Portanto, eles não cometeram nenhum ato, a não ser o de traição, mas que não teve consequências nenhumas. Portanto, não foi esse acontecimento que levou o Dom João VI lá no Brasil a publicar essa lei. Foi a revolta de Pernambuco, que ocorreu no mesmo ano, de 1817. Essa sim, uma revolução violenta, republicana, que foi esmagada pelas tropas fiéis à realeza em Pernambuco, mas que teve consequências tremendas. Ora, obviamente, essa revolução que aconteceu ali, perto, relativamente perto do Rio de Janeiro, isso é que alarmou o Dom João VI. Aqui o que aconteceu em Portugal foi um pequeno incidente, mas normalmente nós aqui relacionamos uma coisa com a outra. Não quer dizer que não tenha tido também alguma influência, mas pouca influência teve. Concretamente, a maçonaria deixou praticamente ter atividade a partir de 1818, por razões de prudência, por razões de segurança. Isso é sabido. Desapareceram a maior parte das lojas, subsistiu uma organização muito rudimentar. Fala-se na persistência de uma loja em Coimbra, talvez em Santarém. Fala-se, porque não há dados concretos sobre isso. Porque esse é o grande problema, é a falta de fontes que temos. Portanto, é possível que alguns dos membros do Sinédrio fossem maçons à data da formação do Sinédrio. Não temos a certeza, mas 13 deles foram maçons antes ou depois. Ou seja, um número muito significativo. Por outro lado, o 24 de agosto de 1820, que é muito complicado, vamos ver, aqueles homens que fizeram, estou a falar mais nos militares. Os militares é que têm um papel importante, eles é que mandavam as tropas, eles é que puseram as tropas na rua. Alguns desses militares vamos encontrá-los depois com o Dom Miguel. Alguns dos homens de 1820 vamos encontrá-los depois. Porquê? Porque muitos deles fizeram isto por razões corporativas, por razões profissionais. Afinal de contas, o que é que estes homens queriam? Bem, homens como o Silva Carvalho, o Manuel Fernandes Tomás e outros, queriam transformações políticas, num sentido constitucional, claro que sim. Mas outros não queriam. Nomeadamente os militares, o que é que eles queriam? Queriam correr com os ingleses. Atenção, os ingleses estavam cá, não era nenhuma ocupação, não era nenhuma presença ilegítima. Os ingleses estavam cá, no nosso exército, desde 1809. Alguns, como todos se recordam, em 1809, 1808, digamos assim, quando os franceses são corridos, digamos assim, o exército português era praticamente inexistente. Porque o Junot tinha desarticulado o exército, dissolvendo unidades, pegando nas melhores tropas e enviando-as, seguindo as ordens de Napoleão, para a França, na legião portuguesa. E alguns dos melhores oficiais, como o próprio Gomes Freire, lá foram. Portanto, a maior parte das unidades portuguesas foram dissolvidas, desarmadas. Alguns dos melhores oficiais estavam no Brasil, tinham acompanhado o príncipe para o Brasil, portanto o exército praticamente não existia. Quando nós falamos na primeira invasão, Roliço e Vimeiro, a presença portuguesa é escassíssima. Quando falamos o exército luso-inglês, qual que é? Inglês, com alguns portugueses. Com alguns portugueses. Os portugueses são uma percentagem ínfima, uns 1000, se tanto. Portanto, nessas duas batalhas a presença portuguesa é escassíssima. Então é preciso reorganizar o exército. Ou organizar um exército a sério.
antes que os franceses venham novamente, como vieram depois na segunda invasão. Então, aí, como é sabido, os ingleses vão sugerir o Beresford, e o Beresford, de facto, tem um papel extraordinário na ressurreição do exército português, mas que vai durar algum tempo. Quer dizer, na segunda invasão, na do Sul, o exército português ainda não está preparado. Não está preparado, é preciso preparar o exército. Pois há falta de oficiais, porque em relação aos soldados, bem, é reativar aqueles que foram para casa, e mesmo alguns oficiais que estavam reformados, que são chamados. Mas é preciso oficiais, e vêm de Inglaterra, dezenas de oficiais ingleses, que são contratados para o exército português, E eles são contratados até em condições vantajosas, porque têm um posto acima vindo para Portugal. Portanto, se é tenente, vem para cá como capitão, claro, se regressa à Inglaterra, volta a ser tenente, mas enquanto cá está. Portanto, e temos assim ingleses no exército português. E temos depois os ingleses, as tropas inglesas que estão cá, mas que não são exército português, são situações diferentes. Quando a guerra termina em 1814 e termina em França, com o exército do Wellington em França, onde há milhares e milhares de portugueses. Só para terem uma ideia, na tomada de São Sebastião participam 20 e tal mil portugueses. Quer dizer, nessas batalhas participam mais tropas portuguesas do que em todos os combates que se realizaram em Portugal, em território português. Portanto, o grande esforço de guerra português é feito em Espanha e em França. Depois da terceira invasão, depois da expulsão do Macena. Bem, mas a guerra acabou agora. E o que é que temos? Temos dezenas de oficiais ingleses no exército português. Não são nas unidades inglesas, no exército português. Então, eles podem optar entre regressar à Inglaterra ou continuar no exército português. E muitos estavam cá há muitos anos, tinham casado cá, optaram por ficar no exército português. Portanto, eles são oficiais do exército português, não são oficiais do exército inglês em Portugal, percebem? Isto é muito importante. Ora, o que é que isto provocou? Uma situação complicada. Se nós pegarmos nos almanaques militares, as listas de antiguidades, por exemplo, vamos ver a de 1817. Oficiais generais, vários ingleses. Oficiais superiores, vários ingleses. E depois, nas unidades militares, várias comandadas por ingleses, em que o coronel é inglês, o tenente-coronel é inglês, depois há um major inglês, depois há um capitão inglês, ou seja, há dezenas de oficiais ingleses no quadro do exército português. Ora, já estão a ver o que é que isto provoca. É que isto prejudica os oficiais portugueses nas promoções. Porque se um capitão português tem um major inglês acima, enquanto esse ocupar o posto, ele não pode ser promovido. Isto faz com que em 1820 muitos militares que participaram no pronunciamento fizeram por razões profissionais. Queriam lá saber da política para alguma coisa, queriam era saber da vida. E isso explica que alguns deles, mesmo alguns dos chefes militares do movimento, vamos encontrá-los depois como miguelistas fervorosos. Portanto, o 24 de agosto é um conjunto de interesses, para já não falar de alguns burgueses que queriam era voltar à situação anterior a 1807, antes da família real ir para o Brasil. Queriam que o Brasil voltasse a ser uma colónia. O Brasil é fundamental em 1820. O Brasil está na cabeça de todos eles. O que é preciso é que o rei regresse. Não é pelo amor acrisolado que eles nutriam pelo soberano. Vamos lá ver. Não quer dizer que algum não tivesse esse tipo de paixão, não é? O fundamental é que eles pensavam ingenuamente que, voltando a corte para Lisboa, o Brasil voltava à posição de subalterno como era antes de 1816, antes da proclamação do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, porque as esperanças que muitos tinham de que o Brasil voltasse à situação colonial anterior dissiparam-se quando o Dom João proclama, eleva o Brasil à categoria de reino. Quer dizer, pior não podia ser. Portanto, isto só para vermos que o 24 de agosto é uma conjugação de elementos vários e depois os oficiais subalternos, os oficiais superiores e generais e aqueles problemas da martinhada e daquelas tentativas muito complicadas do afastamento do Manuel Fernandes Tomás e dos setores mais avançados, depois do regresso. É uma situação muito complicada e contraditória. Agora, o que acontece
depois de 24 de agosto, é o regresso da maçonaria em força. Isto é, o Grande Oriente Lusitano, que praticamente não existia, volta com particular força e reorganiza-se agora em plena liberdade. Não só em plena liberdade, mas com total complacência, se não até cumplicidade por parte do poder. Portanto, agora nada obsta, nada, não há nenhum tipo de ameaça, pelo contrário, surgem, nomeadamente, a eleição do grão-mestre João da Cunha Souto Maior, a eleição de novos dignitários em 1821. Este é um belo retrato que está no Museu Nacional de Arte Antiga. E, portanto, há o aparecimento de lojas em vários pontos do país, sem qualquer tipo de problema. Se nós consultarmos a imprensa da época, encontramos anúncios de publicações maçónicas. Isto é, publicações que antes seriam proibidas e perseguidas, agora anuncia-se publicamente os locais de venda dessas publicações, sem qualquer problema. E esta reorganização de 1821 aparecem algumas figuras importantes: o Agostinho José Freire, o Abade Correia da Serra, o João Maria Soares de Castelo Branco, o Borges Carneiro, o futuro Barão de Vila Nova de Foscoa, enfim, são dignitários, digamos assim. Portanto, o Grande Oriente Lusitano começa a organizar-se, começa a estruturar-se, e há uma influência muito grande nesta altura. Esta é uma curiosíssima gravura alusiva à Constituição de 1822, que tem em cima um símbolo que todos conhecem, o triângulo com o olho, não é? Enfim, a Nossa Senhora da Conceição, protetora de Portugal, aqui a liberdade a abater o monstro dragão do despotismo. Vamos lá ver, aquele triângulo com o olho é um símbolo maçónico, mas não só. Quer dizer, os símbolos não são unívocos, são equívocos. Os símbolos têm múltiplas significações. Depende do contexto. Naturalmente que este símbolo que ali estamos a ver é um símbolo cristão. A Divina Providência. É um símbolo revolucionário da Revolução Francesa. O símbolo de vigilância. Portanto, o símbolo é o mesmo. O contexto é que lhe dá sentido. Portanto, aqui é possível, é bem possível que isto também represente e simbolize uma certa influência que a maçonaria está a ter nos órgãos que se vão constituindo, nas cortes constituintes, na junta provisional do Governo Supremo do Reino. E, claro, o José da Silva Carvalho lá está, obviamente, ele e outros elementos destacados da maçonaria. Não sabemos exatamente quando é que o Silva Carvalho foi iniciado na maçonaria. Não sabemos. Não é? Porque, como digo, há falta de documentação para esta época, o que não quer dizer que não possa aparecer. Portanto, há neste momento um desconhecimento. Porque a história é sempre provisória. Não é? A história nunca é definitiva, felizmente. E, por conseguinte, é sempre possível que apareça documentação. Recordo-me há uns anos atrás, num leilão de livros numa biblioteca dos Marqueses da Praia em Monforte, em Lisboa, uma excelente biblioteca, onde estava uma primeira edição da enciclopédia do D'Alembert e do Diderot, em excelente estado, apareceu uma série de documentação maçónica referente a uma loja dos Açores de 1834, 35. Sabia-se da existência da loja, esta documentação não era conhecida, onde havia atas, correspondência, diplomas, documentação, a mais listas. Porquê? Porque um membro da família guardou essa documentação e ela apareceu. Portanto, é possível que um dia apareça, eventualmente, documentação que nos permita resolver alguns problemas. Não sabemos. Esta revitalização do Grande Oriente Lusitano tem, por exemplo, figuras como o Frei Francisco de São Luís, o futuro Cardeal de Saraiva, patriarca de Lisboa, que é uma figura importante da maçonaria nesta altura, que foi presidente das cortes constituintes, o José Joaquim Ferreira de Moura, que será grão-mestre do Grande Oriente Lusitano alguns anos mais tarde, que é uma figura também importante. Portanto, o Grande Oriente Lusitano reorganiza-se, aparecem lojas, claro, naturalmente, Lisboa, Porto,
Porto, Faro, Elvas, Montevideo, parece um pouco estranho, não é? Funchal, bem, Funchal não é de estranhar, porque no século XVIII a Madeira é um dos grandes centros maçónicos do país. Talvez pelo seu cosmopolitismo, pela presença inglesa, mas é de facto um dos grandes centros, como o António Loja diz no seu trabalho pioneiro sobre a maçonaria na Madeira. Ele diz: a luz vem do Atlântico, não é? E de facto a Madeira, vejam bem, 3 lojas no Funchal. Montevideo pode parecer um pouco estranho, não é? Montevideo, mas ainda por cima em 1823, portanto, o Brasil independente um ano antes. O que é que acontece em Montevideo? Bem, de uma forma muito rápida, até porque talvez tenha um bocadinho mais de tempo, beneficiando da ausência. Durante a Guerra Peninsular, há um corte de contactos entre a América Espanhola e a Espanha. Isso provocou o surgimento de movimentos independentistas na América Espanhola, vários. Alguns deles apoiados pelos ingleses. Os ingleses estavam muito interessados nesse separatismo, digamos assim, porque isso ia enfraquecer a Espanha. Portanto, esse apoio dos ingleses aos movimentos independentistas das colónias espanholas não se devia ao amor acrisolado que eles nutriam pela liberdade daqueles povos, mas pelos interesses próprios dos ingleses, para enfraquecer a Espanha. Ora, no vice-reinado do Rio da Prata, Argentina, Uruguai, aquela zona junto à fronteira do Brasil, havia fortes movimentos independentistas. Especialmente naquela zona do Uruguai, onde havia um movimento contrário a Buenos Aires, que pretendia uma independência local que era dirigida pelo célebre Artigas, que era o chefe guerrilheiro uruguaio, que, aliás, na Avenida do Uruguai, em Lisboa, há lá um monumento ao Artigas, que foi duramente combatido pelos portugueses, porque ele fazia incursões no Brasil e as tropas portuguesas derrotaram-no até várias vezes. Ora, o que é que acontece? Acabou a Guerra Peninsular aqui e o Dom João, o príncipe regente, chama tropas portuguesas para o Brasil para combater os separatistas, digamos assim, do Uruguai, que ameaçava as fronteiras brasileiras. Então forma-se aqui uma divisão, chamada Divisão dos Voluntários Reais do Príncipe Regente, com veteranos da Guerra Peninsular. Portanto, tropas experimentadas, e quando se estavam a preparar, morre a Dona Maria I, e portanto o Dom João passa a ser rei, e a divisão passa a ser Divisão dos Voluntários Reais del Rei. E vão para o Brasil, comandadas pelo general Lecor, e participam depois na invasão do Uruguai, até a pedido das autoridades de Montevideo, que estavam completamente abandonadas, nem auxiliadas por Buenos Aires, e perante o perigo da invasão do Artigas. Portanto, as tropas portuguesas entram em Montevideo bem recebidas pelas autoridades municipais, e ficam lá. E essa divisão está no Uruguai, está em Montevideo, quando o Brasil se torna independente, em 22. E essa divisão divide-se ao meio. O general Lecor e parte da divisão apoiam o Dom Pedro e a independência do Brasil. O número 2, que é o Dom Álvaro da Costa de Macedo, mantém-se fiel a Lisboa como metade da divisão. Então é uma situação um pouco bizarra, em que metade da divisão fiel ao Dom Pedro cerca a outra metade fiel a Lisboa. Portanto, durante um ano, Montevideo resiste aos ataques dos seus camaradas de armas e de tropas brasileiras, e só em 23 é que acabam por se render e regressar a Portugal. Ora, essa loja de Montevideo era uma loja que existia nas tropas portuguesas fiéis a Lisboa, que estavam em Montevideo, daí a situação bizarra de haver uma loja em Montevideo. Bem, mas falei em 23. O que é que acontece em 1823? Os liberais que fizeram o pronunciamento, que tomaram o poder, que controlam as Cortes Constituintes, que fizeram a Constituição de 22, uma Constituição avançada, progressista. Claro que estas coisas é sempre aquela velha história do copo cheio e meio vazio. Quer dizer, para alguns liberais, a Constituição era demasiado conservadora. Para os absolutistas, ela era completamente revolucionária e diabólica, não é? Porque eles, obviamente, discordavam de qualquer tipo de Constituição, por mais moderada que ela fosse. Agora, foram os setores mais avançados que impuseram a Constituição de 1822.
sem dúvida nenhuma, controlavam as Cortes Constituintes e nas Cortes, em qualquer Assembleia, há sempre uma, eu ia dizer, uma maioria oscilante, amorfa. Ainda hoje, quando olhamos para a Assembleia da República, há deputados que nunca falaram na vida deles lá. Nunca falaram. Eu conheci um deputado, e às vezes é bom que não fala. Eu conheci um deputado pelo Algarve que esteve para aí em 8 legislaturas, nunca falou. Nunca falou. O que mostra uma prudência, por isso mesmo foi reeleito várias vezes. Porque às vezes a palavra é fatal, não é? Como diz o povo, pela boca morre o peixe, não é? Pela boca morre o peixe. Ora, não é, reparem, estas coisas começam com a Revolução Francesa, não é? Quando na Assembleia Legislativa havia um setor conservador, havia um setor mais jacobino e depois havia o chamado pântano. Que, aliás, na época diziam que eram os sapos do pântano. Que eram aqueles que davam vitória a uns ou a outros consoante os seus interesses pessoais. Ora, esta Constituição de 1822 é uma Constituição que representa a vitória desses setores mais avançados, desses liberais mais avançados. Mas, olhando para Portugal nesta época, Portugal era um país rural, católico, conservador. Constituição, o que é isso de Constituição? O que é isso? Uma Constituição? Portanto, há uma desintonia, digamos assim, entre a classe política, que acontece muito frequentemente isto, entre uma classe política que detém o poder e o povo. E basta o povo ser amorfo, inativo, para essa minoria se manter no poder. O problema é quando o povo começa a reagir contra essa minoria que detém o poder. Esse é que é o problema. Ora, as reações à Constituição, por todo o país, houve reações muito hostis. Muito hostis. Câmaras municipais que recusaram jurar a Constituição, unidades militares que recusaram jurar a Constituição, atitudes de rebeldia, especialmente em Trás-os-Montes, com o general Silveira. Portanto, mas não foram só os setores absolutistas. Os liberais moderados também não estão satisfeitos com esta Constituição de 22. Consideram-na demasiado avançada. Portanto, o que nós temos em maio de 23, o tal golpe de Estado da Vila Francada, que muitas vezes é classificado como um golpe de Estado absolutista, não é. É um golpe de Estado híbrido. É um golpe de Estado que reúne... claro, o Dom Miguel é o líder do golpe. Sem dúvida nenhuma. Mas as grandes figuras do liberalismo estão lá. O Saldanha, o Palmela, o Terceira, estão lá. Se lermos as memórias do Marquês de Fronteira, ele que também lá esteve, ele conta. Ou seja, as grandes figuras... O Mouzinho da Silveira. O Mouzinho da Silveira faz parte do primeiro governo que sai da Vila Francada. São liberais, mas são liberais moderados. Portanto, são liberais que consideram a Constituição de 22 muito radical. O que eles queriam era uma Constituição mais moderada, queriam uma Carta Constitucional. O Dom Miguel não queria, os absolutistas não queriam Constituição nenhuma. Portanto, é uma aliança espúria. Isto acontece com frequência. São as alianças negativas. Isto é, alianças contra alguém. Que só subsistem quando esse alguém existe. Quando esse alguém deixa de existir, estas alianças esboroam-se. Desaparecem completamente. Bem, mas o que é que acontece com a Vila Francada? Com a Vila Francada, o Dom Miguel, que é agora generalíssimo, é o comandante supremo do Exército. Aliás, é curioso vermos o manifesto que ele faz quando chega a Vila Franca de Xira, é moderado. Não quero vinganças. Não quero o regresso ao absolutismo, nada disso. É só reinstalar o rei na plenitude dos seus poderes. O manifesto de Dom João VI, quando chega à Vila Franca, é mais duro. É mais duro. É muito mais duro em relação aos liberais do que o Dom Miguel. Mas isso também não causa surpresa, porque, como todos sabemos em política, nós podemos dizer o que quisermos, pensando noutra coisa, não é? O que interessa são os objetivos, não é? Portanto, o Dom Miguel ali é até muito moderado. Muito simpático, moderado. Claro que meses depois já os liberais estão a ir para a prisão, ou seja, o próprio Mouzinho da Silveira, claro,
Em 24 é preso, juntamente com outros que até participaram na Vila Francada. Portanto, aprenderam que não se deviam ter aliado aos absolutistas. Qual é o impacto a nível da maçonaria disto? A Vila Francada é claramente antimaçónica. Convém não esquecer que ela é precedida do levantamento de Trás-os-Montes, de revoltas no Alentejo, na Beira, revoltas de cariz absolutista. Os manifestos, se nós lermos os manifestos do general Silveira em Trás-os-Montes, contra a diabólica facção maçónica que mantém refém o nosso rei, não sei quantos. Portanto, a retórica antimaçónica é tremenda. E depois do triunfo da Vila Francada, o intendente da polícia, curiosamente o futuro barão de Rendulfo, que será preso pelo Dom Miguel um ano depois, portanto as coisas são irónicas, ele envia uma ordem a todos os corregedores para procederem a inquéritos nas respectivas correções, no sentido de averiguarem se existiam lojas de pedreiros livres ou sociedades patrióticas. E isso é feito por todo o país. Em algumas zonas não havia, noutras, especialmente aquelas zonas mais nevrálgicas, por exemplo, Lagos, que era uma praça militar importante, Elvas, uma praça militar importante, aí foram feitos inquéritos e prisões também. Portanto, naturalmente, o Grande Oriente Lusitano vai, não digo desaparecer, mas vai adotar um low profile por razões de segurança. São tomadas também medidas, são presos diversos indivíduos e enviados para várias localidades por razões que são considerados perigosos, com residência fixa em vários locais. Não é? Por exemplo, o João da Silva Carvalho vai para São João das Areias, mas o João da Silva Carvalho, mas o José de Sá Ferreira dos Santos, que vai para Santarém, o António Lobo Barbosa Ferreira e Girão para Vilarinho e São Romão, são espalhados pelo país, até muitos deles para as terras deles. Eles estavam em Lisboa, são afastados para as terras respectivas, de forma a não conspirarem, não poderem fazer mal. Bem, o Agostinho Zé Freire é mandado sair para a França, por ordem do Intendente-Geral da Polícia. Portanto, há de facto medidas que são tomadas. Reparem, não são medidas muito violentas. Eles não são presos. São deportados ou são colocados com residência fixa para ficarem longe de Lisboa, digamos assim. Aquele documento é muito curioso, é um documento de Lagos, que tem a ver com a tal devassa que foi feita em Lagos, a loja Filantropia, que era uma loja muito importante porque era fundada essencialmente por militares e eclesiásticos, mas mais por militares. E no processo que foi feito está um documento que reproduz um outro documento apreendido com o quadro da loja. É muito interessante porque tem os nomes simbólicos, graus, cargos na loja, profissões, residência. Portanto, isto foi feito, eu depois averiguei, e saiu agora num livro meu sobre a maçonaria no Algarve. Isto deveu-se a um espião que foi infiltrado na loja, por altura da fundação da loja, e que forneceu toda esta informação às autoridades. Isto é precioso para nós porque são raros estes documentos e estas informações em relação a esta época. Ao mesmo tempo, há uma propaganda antimaçónica intensa. Folhetos de todo o tipo. Hino a São Bartolomeu para cantar-se no seu dia a este milagroso mártir, a fim de que não solte o diabo pedreiro. Aqui está um hino a São Bartolomeu. Enfim, há uma quantidade de publicações antimaçónicas de todo o tipo. Algumas até traduções de estrangeiras. Há muita coisa. Portanto, o José da Silva Carvalho emigra. 1823, Vila Francada, é a primeira vaga da imigração liberal. Portanto, há duas vagas, esta é a primeira, a segunda é em 28, quando o Dom Miguel se torna rei. Aliás, aquele excelente livro do Vitorino Nemésio sobre os exilados é um livro magnífico, não é? Portanto, são duas vagas e há alguns que são repetentes. Estou a pensar no Garrett, por exemplo, que depois alguns regressam, depois vão novamente. Portanto, por razões de segurança, naturalmente, aqueles
políticos mais empenhados, não é? Temem pela sua... O José da Silva Carvalho vai no Marlborough, normalmente eram em navios ingleses que eles se refugiavam e depois iam para fora. Ora, o José da Silva Carvalho é eleito grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, numa época conturbada como esta, como estão a ver. E a ida para o exílio, nesta altura, em 23, é particularmente desestabilizadora. Se bem que em 24 haja uma ligeira inversão da situação. O que é que aconteceu? Com a Vila Francada de 23, temos uma perseguição à maçonaria, prisões, há maçons que são presos e estão presos 1 ano. Mas depois, em abril de 24, o Dom Miguel quer ir mais além. Portanto, tenta um novo golpe, a Abrilada, que é derrotada. Portanto, e o Dom Miguel vai para o exílio. E o Dom João VI atenua as coisas, publica um indulto. Todos aqueles que foram presos em 23, acusados de crimes políticos ou crimes de maçonaria, são libertados. Um caso que estudei, e aliás encontrei a documentação há pouco tempo, tem a ver com uma loja de Elvas, a loja Liberalidade, que em junho de 23 é feita uma devassa na cidade, em que o corregedor ouviu 55 testemunhas sobre a loja. São presos 17, um dos quais do general Stubbs, que será depois um dos militares destacados do liberalismo. Estão presos durante 1 ano. O processo vai sendo feito, não está concluído 1 ano depois, e depois são todos libertados por causa do indulto que o rei concede. E é muito engraçada a justificação que o Dom João VI dá. Diz ele, bem, perdoa todos os crimes de maçonaria até junho de 23. Ora, como no tempo do governo revolucionário, de 20 a 23, a maçonaria, embora estivesse proibida, não foi perseguida, pelo contrário, foi tolerada e até foi incentivada, as pessoas, enfim, de uma forma crédula, digamos assim, aderiam, portanto, eles não tiveram culpa. Foram enganados pelo governo revolucionário, portanto, são perdoados. Portanto, é curioso. E a maçonaria aí volta novamente a organizar-se. Volta a organizar-se até 28. Com o Dom Miguel, que regressa e que se torna rei absoluto. Então aí, novamente, o exílio, as perseguições, etc. E temos então, 1828, o Silva Carvalho no exílio, a maçonaria proibida, perseguida, não há atividade maçónica no território português, a atividade maçónica fica confinada à imigração. Os liberais vão para a Inglaterra, maioritariamente, França, a Bélgica, o que será depois a Bélgica, Plymouth, há notícia de mais que uma loja do Grande Oriente Lusitano em Plymouth. Há liberais portugueses que entram em lojas, por exemplo, temos notícia em Brest, uma loja chamada Les Amis de Sully, com 20 e tal portugueses fazendo parte da loja. Há uma loja em Rennes, La Parfaite Union, com portugueses, porque há documentação que essas lojas têm e encontramos portugueses. Por exemplo, um deles será o Conde das Antas, o futuro Conde das Antas, que faz parte de uma dessas lojas. O Visconde de Seabra, o futuro Visconde de Seabra, pertence a uma dessas lojas. Mas há lojas portuguesas. Portanto, o Grande Oriente Lusitano continua a existir no exílio com o Silva Carvalho como grão-mestre. Mas o grande problema aqui são as divisões entre os liberais. Porque a Constituição de 22, como sabemos, foi derrogada com a Vila Francada. O Dom João VI prometeu dar uma Constituição ao país que nunca deu. Nomeou uma comissão, onde estava até o Palmela, que nunca deu. Depois, o Dom João VI morre em 26. O Dom Pedro é rei durante uma semana. Promulga a Carta Constitucional. Marca eleições. Abdica a favor da filha.
Ora, a Carta Constitucional de Dom Pedro IV é uma carta moderada, basta ser uma carta constitucional, é moderada, satisfaz os setores moderados, não satisfaz os setores mais avançados, continuam fiéis à Constituição de 1822. Portanto, os liberais estão divididos. E quando o Dom Miguel se torna rei absoluto, os liberais estão divididos entre vintistas, digamos assim, partidários da Constituição de 22, e cartistas. Quando eles vão para o exílio, a divisão continua e até se intensifica. Palmela, que é a figura fundamental do liberalismo, ele tinha sido embaixador em Londres, manteve-se fiel ao liberalismo, portanto cortou com o Dom Miguel, recebe dinheiro do Brasil para ajudar os liberais, mas ajuda os liberais cartistas, esquecendo os liberais vintistas. Portanto, o Garrett ataca-o por causa disso. O Garrett, que estava lá, escreve uma carta, a chamada Carta de Múcio Cévola, onde ataca duramente o Palmela por causa disso. E depois arrependeu-se. Ou melhor, o Garrett arrependeu-se logo. Quer dizer, ele escreveu a carta, imprimiu-a, fez 400 exemplares. E depois destruiu 300. Já não pôde destruir o resto. Não é? Portanto, é a obra mais rara do Garrett. E ele vai arrepender-se amargamente no futuro. Mesmo no cerco do Porto, arrependeu-se, porque o Palmela nunca esqueceu. E os outros nunca se esqueceram disso. Isto é um pequeno parênteses. Ora, temos então os liberais divididos. Essencialmente entre estas duas fações, cujos chefes são o Palmela, da ala moderada, e o Saldanha, da ala mais avançada. Ora bem, estas divisões políticas vão se refletir no Grande Oriente Lusitano. E vão se refletir de tal maneira que o Grande Oriente Lusitano se vai dividir entre um setor mais avançado, com o Saldanha, portanto, há um grupo que vai eleger o Saldanha grão-mestre, e os outros mantêm-se fiéis ao Silva Carvalho. Portanto, o setor cartista, mais moderado, mantém-se fiel ao Silva Carvalho. Isto é fatal. Mas é típico da imigração política. A imigração política é assim. Foi assim nesta altura, será assim quando olhamos para as imigrações no século XIX, polacas, enfim, todo o tipo, é sempre assim. Porquê? Porque os imigrados políticos, estou a pensar nos portugueses no século XX durante o Estado Novo, a imigração política no Brasil, na Argélia, em França, era assim. Eram grupos a lutar uns contra os outros, a discutir uns contra os outros, não é? Reparem bem, durante a imigração liberal, ali entre 28 e 31, publicaram-se dezenas de folhetos, livrinhos e outro tipo de edições na imigração. A maioria dos textos são fratricidas. São liberais contra liberais e não contra o Dom Miguel. Mas isto é clássico. Isto é clássico. Ora, temos assim o Grande Oriente Lusitano dividido. Ela persiste no estrangeiro, mas está dividida entre palmelistas e saldanhistas, digamos assim. O José da Silva Carvalho tinha sido eleito em 22, grão-mestre. Ele continua a ser grão-mestre, mas de uma parte do Grande Oriente Lusitano. E depois acontece aqui uma coisa curiosa. Os dois grupos intitulam-se o verdadeiro Grande Oriente Lusitano. Faz lembrar, antes do 25 de Abril, quando há uma cisão no Partido Comunista de Portugal marxista-leninista, em que há dois grupos, e cada um se afirma como o verdadeiro, publicando no jornal Unidade Popular, cada um o seu, não é? E dizendo, eu é que sou verdadeiro. Não, eu é que sou verdadeiro. É o que acontece aqui. Portanto, isto é uma situação realmente complicada. Bem, entretanto, a expedição de Dom Pedro, a Guerra Civil, a vitória liberal. 1834. Os liberais ganharam a guerra. Portanto, o Dom Miguel fica arrumado, os milistas ficam relativamente arrumados, contrariamente ao que aconteceu em Espanha com os carlistas, que vão, ainda hoje há alguns carlistas, mas que vão dar origem a 2 guerras e meia em Espanha e vão estar presentes na Guerra Civil de Espanha, os carlistas. Atenção, só entre 1936 e 1939, 100 mil carlistas participaram na guerra ao lado das forças franquistas. Não é? Em Portugal, o miguelismo continua a persistir, mas de uma forma residual. Há um miguelismo intelectual que continua a existir até o século XX, livros, publicações, alguns jornais. Temos um miguelismo popular, Dom Miguel, o Arcanjo São Miguel, etc., não é?
E temos depois, durante a Maria da Fonte e a Patuleia, o aparecimento, quer dizer, ainda há nos anos 30 umas guerrilhas miguelistas na Beira, no Alentejo, no Algarve, o Remexido, os Baiô, etc. Mas é uma coisa muito pequena, e que se vai extinguindo. Depois temos na Patuleia, na Maria da Fonte, no Minho, o Padre Casimiro, uma guerrilha miguelista, mas depois o miguelismo desaparece. Quer dizer, o miguelismo transforma-se numa espécie de reminiscência arqueológica, vai desaparecendo. Não é? Claro, ainda hoje há miguelistas, ainda há uns tempos atrás me telefonou um senhor, tal, eu sou miguelista. Está bem, muito prazer, tem todo o direito de ser, quer dizer, não há problema nenhum nisso. Não é? Ora, por conseguinte, 34 é a vitória dos liberais. Os liberais ganham. Vão para o poder, obviamente. Quem perde, paga. E quem ganha vai recolher os louros da vitória. Portanto, aqueles que foram perseguidos ontem vão agora ocupar os cargos mais importantes no país, mesmo a nível local. Simplesmente a maçonaria está dividida. Portanto, no regresso, o Grande Oriente Lusitano há dois. O Grande Oriente Lusitano propriamente dito, com o Silva Carvalho, continua como grão-mestre, e a chamada Maçonaria do Sul, com o Saldanha. O Saldanha saiu logo. Portanto, ele esteve um pouco tempo como grão-mestre. Quando ele regressa, aliás, ele mais tarde dirá que, enfim, restaurado o regime constitucional, deixei a maçonaria. Pronto. Mas essa obediência vai continuar depois com outros responsáveis. Mas como se não chegassem dois, aparece uma terceira. Quer dizer, há um terceiro grupo com o Passos Manuel. O Manuel da Silva Passos. Ele não se chamava Passos Manuel, como sabem, não é? Sabem porque é que lhe chamavam Passos Manuel? Sim, por causa dos diários das cortes. Portanto, o diário das sessões. Que as pessoas seguiam apaixonadamente. Não é? Vinha o nome fulano tal, e depois o que ele dizia? O senhor Magalhães. O senhor... o senhor Passos, mas havia dois. O José e o Manuel. E então punha o senhor Passos, entre parênteses Manuel. O senhor Passos, entre parênteses José. Ora, as pessoas ao ler Passos José, Passos Manuel, e eles ficaram Passos Manuel e Passos José, não sendo. Portanto, temos então 3 obediências maçónicas, 3 organizações. O Grande Oriente Lusitano propriamente dito, com Silva Carvalho, cartista, ali muito ligado quando os cartistas estão no poder, não é? A Maçonaria do Sul, com o Saldanha, que o Saldanha sai logo, enfim, mais, eu ia dizer mais à esquerda, mas essas coisas já nessa altura não eram, hoje muito menos, hoje já não sabemos o que é isso, não é? Hoje em dia, já a esquerda e a direita é uma coisa já um pouco estranha, não é? Naquela altura, o Passos Manuel mais à esquerda ainda, portanto, em termos de, o Passos Manuel, a linha mais à esquerda. Portanto, 3 grupos, claro que o Passos Manuel, Coimbra para cima, essencialmente, depois vai ter uma loja ou outra em Lisboa, mas essencialmente Coimbra para cima. O Saldanha é mais para o sul, o Silva Carvalho é mais distribuído, digamos assim. Portanto, temos as 3 obediências no final da Guerra Civil. E vamos agora ver o Grande Oriente do José da Silva Carvalho. Portanto, como é que evoluiu? Vamos deixar os outros, não há tempo para isso, nós estaríamos aqui até a hora de jantar. E vamos ver. Então temos... em relação ao nome simbólico e daspe do José da Silva Carvalho. Como sabem, é o nome de um rio, de uma batalha entre o Alexandre Magno e as forças indianas, não é? Junto a esse rio. Muitas vezes os nomes simbólicos são um bocadinho enigmáticos. Quer dizer, só a própria pessoa é que nos poderia esclarecer o porquê. Quer dizer, uma batalha, não acredito muito. O rio, talvez. É um rio que separa 2 mundos. Mas só a própria pessoa é que nos poderia esclarecer porque é que escolheu este nome simbólico, não é? Enfim, portanto, não vou falar de... Portanto, ele, em 1935, é reeleito, portanto, ele ocupa o cargo de grão-mestre durante muitos anos. E o Grande Oriente Lusitano dele, digamos assim, reparem bem, Lisboa, Porto,
Porto, Coimbra, Leiria, Pombal, Setúbal, Angra, Funchal, Ponta Delgada, Horta. Enfim, portanto, está bem distribuído a nível nacional. Naturalmente não aparecem aqui localidades mais pequenas, mas algumas. Enfim, Pombal não seria uma grande localidade nesta altura, mas está perto de Coimbra. Os Açores, muito presente Angra, porque durante o governo do Dom Miguel, a Terceira manteve atividade maçónica, com os liberais a controlar a ilha, não é? Sabemos algumas coisas destas lojas, por exemplo, uma loja de que sabemos quase tudo é a loja Urbiónia, de Coimbra, de que foi venerável o futuro arcebispo, o futuro patriarca de Lisboa, o Dom Manuel Bento Rodrigues, quando era professor na Universidade de Coimbra, e pertenceu o célebre Vicente Ferrer Neto de Paiva, uma figura maior do pensamento jurídico e da Universidade de Coimbra nesta época. Claro que há aqui mais uma vez, temos que olhar para a situação política. Quem vai para o poder em 34 são os cartistas. Depois há ali algumas oscilações, mas em 1836 temos a Revolução de Setembro, em que os setores afetos ao Passos Manuel, portanto, os setores mais radicais do liberalismo, tomam o poder. Portanto, a chamada Revolução de Setembro também não é propriamente uma revolução, é uma grande manifestação em Lisboa de recepção aos deputados do Norte, onde veio os irmãos Passos. Depois há uma marcha para o Palácio de Belém, para junto da Rainha Dona Maria II, que é pressionada e que demite o governo e nomeia um novo governo em sintonia com esses setores setembristas. Ora, com os setembristas no poder, os cartistas deixam de estar. E o Silva Carvalho vai novamente para fora, e isto vai afetar o funcionamento do Grande Oriente Lusitano. O grão-mestre sai, alguns dos principais dirigentes do Grande Oriente Lusitano são cartistas, portanto estão na mão de baixo, alguns até são perseguidos, e depois há outro problema ainda, é que por exemplo, o Agostinho José Freire é assassinado, e depois nas tentativas, tanto na Belenzada, mas mais na chamada Revolta dos Marchais, contra o governo setembrista, elementos do Grande Oriente Lusitano estão envolvidos. Portanto, e vão ser perseguidos, portanto, o Grande Oriente Lusitano tem uma quebra, digamos assim, pela ausência do seu grão-mestre e também pela perseguição que lhes é movida pelas autoridades setembristas. Portanto, essa presença do José da Silva Carvalho no novo exílio vai desestabilizar o Grande Oriente Lusitano. A partir de 39, em que o setembrismo começa a perder terreno, especialmente o setembrismo mais radical, porque havia duas fações no setembrismo, um setembrismo ordeiro, que era o que estava no poder, e um setembrismo popular, Guarda Nacional, os arsenalistas, etc. E foi muito difícil ao governo conciliar as duas fações, porque o governo estava, por um lado, tinha contra si os cartistas, que no exército tinham um grande poder e na corte. Era pressionado pelas bases mais radicais. E eles tinham que governar. Portanto, estavam entalados, digamos assim, ensanduichados entre a pressão dos cartistas e a pressão dos setores mais radicais do setembrismo. E só em 38, com a reforma da Guarda Nacional e com a repressão desses setores mais avançados, é que o governo setembrista se vê mais liberto, mas cada vez mais isolado, porque perdeu grande parte da base que tinha. Portanto, em 39, esse governo setembrista ainda já está quase a desaparecer. E o Grande Oriente Lusitano vai retomar a atividade. O Silva Carvalho não está, ele regressa em 38, mas em 39 é eleito o Manuel Gonçalves Miranda como grão-mestre. Portanto, o Silva Carvalho afasta-se um pouco, até porque ele é eleito deputado até 42, depois par do reino de 42 a 56. Esta revitalização tem a ver com o Manuel Gonçalves Miranda, que tinha sido ministro da Guerra, tinha sido ministro várias vezes, deputado, é uma figura importante também do liberalismo e foi até um continuador, digamos, da obra do Silva Carvalho à frente do Grande Oriente Lusitano. Depois sucede-lhe
Ele morre em 41, sucede-lhe o Bartolomeu dos Mártires Dias e Sousa, que será Presidente da Câmara dos Deputados e, portanto, será o grão-mestre do Grande Oriente Lusitano. O Silva Carvalho assiste a esta evolução, não participa diretamente, mas depois, nas eleições seguintes, para grão-mestre, aparece um candidato apoiado pelo Silva Carvalho, que é o Rodrigo da Fonseca Magalhães, enfim, que será um colaborador próximo, sempre dele. O Silva Carvalho apoia-o. Toda a gente apostava que ele ganhava, mas depois aparece outro candidato, Costa Cabral. Costa Cabral, que poucos apostariam que iria ganhar, e ganhou. Costa Cabral é um elemento, é uma figura muito interessante. É um homem com um percurso político invejável, porque ele, nos tempos de estudante em Coimbra, era um liberal radical, um vintista exaltado. Depois foi para a imigração, depois participou na Guerra Civil. Depois de 34, depois da vitória liberal, é um homem da oposição, de esquerda. Revolução de Setembro. Foi um setembrista. Mas depois, com estes governos mais moderados, depois de 38, ele foi nomeado administrador do Conselho de Lisboa. O administrador do Conselho tinha funções policiais, era o chefe da polícia. E ele reprimiu os seus antigos camaradas setembristas, radicais. Normalmente é sempre assim. Ou seja, os conversos são os mais radicais depois contra os seus antigos companheiros. E depois foi Ministro da Justiça. E é o Costa Cabral que em 41 vai restaurar a Carta no Porto, dizendo, isto é a revelia da rainha, segundo parece. Portanto, é uma figura... Em termos maçónicos, não era ninguém com grande currículo maçónico, mas é ele que ganha as eleições, porque ele criou uma rede de apoios que levou a que ganhou as eleições. Ele era um homem extremamente hábil. Ora, o Silva Carvalho ficou muito descontente com isto. Aqui temos o Costa Cabral. Ora, o José da Silva Carvalho fica descontente com esta evolução do Grande Oriente Lusitano. E ele, juntamente com outros, pensa em formar outra obediência maçónica. Nesta altura, o Grande Oriente Lusitano era uma obediência maçónica onde só havia o rito francês. E, segundo parece, o José da Silva Carvalho não queria criar uma obediência do mesmo rito do Grande Oriente Lusitano. E, portanto, sentiu-se inclinado a criar uma obediência do rito escocês, antigo e aceito. Seria um rito diferente, portanto, não poderia ser criticado, digamos assim, por provocar uma cisão, pelo menos, no rito único que o Grande Oriente Lusitano praticava. E ele vai, de facto, fundar uma obediência que se chamou Grande Oriente Escocês por uma questão de facilidade, chamou-se Oriente Carvalhista, Conselho Silva Carvalho, mas o nome exato era Conselho dos Soberanos Grandes Inspectores Gerais, tal, uma coisa complicada. Um título quase barroco, complicado. Vamos chamar-lhe Grande Oriente Escocês. Bem, atenção, em Portugal o rito escocês já existia. Desde os anos 30 já existia. Aí está quando eu vos dizia que a história está sempre a ser atualizada. Falava-se que nos anos 30 tinha sido instalada uma obediência em Lisboa do rito escocês ligada ao Grande Oriente Irlandês por um tal João Coelho ou Juan Conejo, parece que era espanhol. Bem, o ano passado ficou tudo esclarecido através de um investigador de Gibraltar. Portanto, era João Coelho, era um comerciante de Lisboa que estava radicado em Gibraltar, mas que vinha a Lisboa frequentemente. Então, ele e outros conseguiram a autorização do Grande Oriente da Irlanda para instalar uma loja em Lisboa do rito escocês. Portanto, inclusivamente nos arquivos da Grande Loja da Irlanda hoje está lá até o quadro da loja e a documentação toda, que era uma coisa que era completamente desconhecida. Portanto, o rito escocês já existia.
aqui, mas era dependente do Grande Oriente da Irlanda, não é? Se bem que essa obediência depois se tenha transformado na grande loja provincial do Grande Oriente Irlandês em Portugal, inclusivamente um dos grão-mestres dessa obediência foi o padre Vaz Preto, que foi confessor da Dona Maria II e do Dom Pedro IV, e depois será o Posidónio da Silva, o homem da Associação dos Arqueólogos, tudo isso, não é? Que fundou o Museu do Carmo. Bem, mas, portanto, ele funda esta obediência maçónica, cujo símbolo é este, que está aqui em baixo. Esta obediência desenvolve-se, portanto, é só do rito escocês, é aquilo a que chamaríamos hoje uma grande loja, só com um rito, monorritualista, que administra do grau 1 ao 33, digamos assim. Porque o Silva Carvalho é também o introdutor em Portugal dos altos graus do rito escocês antigo e aceito. São estas as lojas, como estão aqui a ver: Lisboa, fundamentalmente Porto, Torres Vedras, Pombal, Elvas, Benguela, Moçambique, Goa e uma que não sabemos onde era, que é esta União e Esperança, não sabemos onde estava. Portanto, é uma obediência com uma certa dimensão. Há dois documentos curiosos que vos vou aqui mostrar, que são do Silva Carvalho e que são de 41. São documentos que eu não conhecia e que fiquei a conhecer. E se repararem, desculpem, como é que é isto? Lá está, José da Silva Carvalho, grau 33, 1841. Muito rapidamente só, muito rapidamente só uma pequena nota que aparece aqui: é diametralmente oposto ao espírito de toda e ao fim desta maçonaria tratar questões ou matérias religiosas ou políticas. Os trabalhos maçónicos cessam de direito logo que se levantarem direta ou indiretamente questões de semelhante natureza. Os corpos maçónicos que de tal se ocuparem ficam ipso facto fora da grande associação escocesa, por traírem diretamente os seus princípios. Portanto, a afirmação do... Reparem, isto é também muito compreensível. Numa época, nesta altura, o Costa Cabral transformou o Grande Oriente Lusitano numa força ao seu serviço, uma força política ao seu serviço. Não é? O outro documento é este, muito interessante também, onde ele esclarece que a maçonaria do rito escocês antigo e aceito, estranha nessa qualidade à política, é sempre fiel à sua pátria, submetida às suas instituições e obediente às suas leis. A mesma maçonaria em Portugal acata e defende como instituição do país a Carta Constitucional de Dom Pedro, novamente posta em vigor. Portanto, é uma adesão, embora ele não faça parte do Grande Oriente Lusitano do Costa Cabral, ele adere e apoia a restauração da Carta do Costa Cabral. Esta obediência, para terminar, do Silva Carvalho, vai continuar após a morte dele. E vai ter como soberano grande comendador, não há grão-mestre nesta obediência, há o soberano grande comendador, o Rodrigo da Fonseca Magalhães, que foi um colaborador dele, e vai continuar. Depois teve como soberano grande comendador o general João Maria Feijó, em 1861. Entretanto, a maçonaria sofre algumas transformações, havia várias obediências que se vão juntando, e em 1869, faz agora, este ano, 150 anos, surge o Grande Oriente Lusitano Unido, Supremo Conselho da Maçonaria Portuguesa, congregando várias obediências maçónicas, mas esta fica de fora, vai ficando cada vez mais pequena, é um pequeno grupo de irredutíveis, e o último soberano grande comendador é o almirante Visconde Soares Franco, que é uma figura importantíssima da Marinha de Guerra Portuguesa do século XIX. Com a morte dele, desapareceu, e o que restava juntou-se ao Grande Oriente Lusitano Unido. Foram inclusivamente publicadas na altura, foi publicada a legislação que permitia a integração destes elementos com os graus que tinham. E pronto, calmo já, antes que me expulsem. Muito obrigado pela vossa...
Sr. Professor, uma vez mais, muito obrigado pela sua presença e pela sua o seu brilhante contributo sobre a vida de José de Silva Carvalho. Fui convidado para participar neste colóquio, que aceitei com todo o gosto, na qualidade de estudioso, académico, digamos, mas deixem-me agora falar numa outra condição, na condição de grão-mestre adjunto do Grande Oriente Lusitano. E nessa condição, queria saudar a Câmara Municipal de Santa Combadão por esta iniciativa, queria saudar todos os presentes e dizer que temos muito orgulho na nossa história, que é também a história de Portugal, e neste caso concreto, como noutros, de muitas outras figuras, partilhamos um património comum, que é o património da nossa história, da história de Portugal e da história do Grande Oriente Lusitano. Portanto, foi com muita honra, com muito orgulho, que reivindicamos para nós também José da Silva Carvalho e o papel que ele teve no desenvolvimento da maçonaria em Portugal.